Salve artistas! Eu sou Wagner Koff, músico, art designer e tô aqui para dar uma notícia bem bacana para você. Sabe aquela arte que você vê na internet divulgando aquele show, aquele evento, aquela venda? Pois é para isso que a gente está aqui. Às vezes a gente vê uma arte elaborada e fica pensando, será que é muito difícil fazer isso? Será que é muito caro fazer isso? E às vezes não é. Sempre lembrando que existem profissionais que podem te auxiliar na criação desse tipo de arte. Mas esse não é o intuito que a gente está aqui. A gente está aqui para mostrar para você como eu faço do zero uma arte com esta qualidade. Dá uma olhada aí. Tudo que você vai precisar é de um computador ou notebook e algumas ferramentas que vão estar instaladas ou acessadas nele. Então, alô artista, 5 dicas para elaborar um flyer com qualidade. A ferramenta utilizada para a criação da arte neste vídeo será o Adobe Photoshop, uma ferramenta muito utilizada para a edição e criação de imagens. E a dica número 1 é sobre o layout, que é a imagem que a gente vai entregar para as redes sociais. Eu vou utilizar o padrão, que é o 1 por 1, que é o quadrado, o formato quadrado padrão das redes sociais. Aqui no Photoshop, eu vou clicar em Arquivo, Novo, e eu vou colocar a medida do nosso layout 1 por 1, 1000 por 1000. Vou manter a resolução em 300 e aqui ele vai estar pixel por polegada, já garante uma qualidade boa para a gente entregar. Clico em Criar, o nosso layout 1 por 1 já está criado. É aqui que eu vou começar a criar a arte para o feed. Pensando em Stories, eu vou inverter a ordem do 1 por 1 e vou colocar, na verdade, 9 por 16, que é o formato que o nosso celular apresenta, o formato vertical. Então aqui em Novo, eu venho novamente na largura, só que desta vez eu vou colocar outros números. Eu vou colocar aqui 720 por 1280, que é o inverso do que a imagem, um vídeo do YouTube ou a imagem que a gente projeta em uma TV entrega pra gente, que é aquele formato horizontal. Aqui a gente vai trabalhar essa mesma medida, porém na vertical, 720 por 1280. Mantenho aqui a resolução, clico em Criar, e esse é o nosso layout para Stories. Então os Stories, lembrando que cabem em qualquer plataforma que tenha Stories, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, qualquer plataforma de Stories, esse é o formato que a gente vai trabalhar. A nossa dica número 2 é sobre a paleta de cores, que é bem importante também, que é o que vai diferenciar uma imagem carregada de uma imagem mais nítida, do que a gente precisa realmente entender a mensagem. Então a paleta de cores, eu vou sair do Photoshop e vou vir para o navegador na internet para a gente entender mais como funciona. Aqui eu tenho um site, uma indicação, paletadecores.com, que é onde você pode criar sua paleta gratuita, ou até mesmo utilizar das que já tem aqui. Não quer dizer que eu preciso utilizar todas essas cores, mas eu posso me basear só para ter um padrão e entregar uma imagem um pouquinho mais equalizada, mais organizada. Se eu pensar primeiro aqui de volta ao Photoshop, no nosso layout número 1, que era para o feed, 1 por 1, eu vou pensar numa imagem que preencha isso para eu começar a trabalhar em cima dela. Então, se eu pensar primeiro nessa imagem, eu vou buscar uma imagem de fundo. Se eu digitar aqui no navegador imagem de fundo, eu já tenho algumas sugestões. E sempre eu vou vir aqui no imagens, que é onde ele vai me entregar as imagens que eu preciso. Eu posso optar por pegar uma imagem com uma qualidade maior. Para isso eu venho aqui em ferramentas, tamanho e grande. Ele já vai me entregar imagens com uma qualidade um pouco maior. Sempre é bom eu prestar atenção, porque às vezes eu clico em um site que apareça uma imagem e ele tem aqui a marca d'água. Então eu vou sempre estar procurando imagens que não tenham tanta marcação assim para não estragar a minha arte. Aqui eu tenho uma imagem que já está limpa. Aqui eu tenho outra que está limpa, aqui ele me mostra a resolução. Então eu consigo pensar em qual imagem eu quero utilizar para o fundo da minha arte. Eu vou trabalhar aqui com uma imagem mais clara. Então, se eu pensar nesta imagem aqui, eu posso copiar direto daqui ou salvá-la. Se eu clicar em copiar imagem, eu volto para o Photoshop e aqui eu colo com o Ctrl V mesmo, o comando Ctrl C, Ctrl V e colo a imagem aqui. Eu vou ajustar ela onde eu quero. Então aqui ele me dá uma orientação de centralizar.
já tenho aqui uma imagem de fundo. Como eu penso na minha paleta agora? Baseado na cor principal que eu tenho aqui. Volto lá no navegador e volto ao paleta de cores. Qual delas conversa mais com a imagem que a gente escolheu? No caso, seria esta primeira, que tem esse tom mais parecido com a imagem de fundo que a gente tem. Então quer dizer que eu posso utilizar cores parecidas com esta paleta aqui. Então essa paleta seria as cores principais que a gente poderia utilizar com aquele fundo. Tendo passado por esses dois pontos, a gente vai para a dica 3, que é a composição da nossa arte. Aqui eu vou trabalhar as imagens a serem inseridas, os textos, os pontos de informação que a gente vai precisar que tenha nessa nossa arte. Um deles é a imagem que a gente quer divulgar. Então, se eu estiver pensando em um show, é uma venda, é algo que eu preciso fazer essa divulgação, eu vou trabalhar nesta parte. Eu vou pensar primeiro na imagem que eu quero divulgar aqui, e para essa eu vou pensar em um show. Como eu vou divulgar esse show? O que eu preciso ter numa divulgação para um show? Vou colocar aqui a foto dos artistas. Como eu penso na foto dos artistas, com fundo ou sem fundo, eu tenho uma sugestão que é um site, também vou colocar aqui. Lembrando que todos esses sites vão estar na descrição para você acessar e ter essa facilidade para o recorte também das imagens. Aqui no navegador eu vou utilizar esse site que é o remove.bg, que é um removedor de fundo de imagens. Ele já vai me auxiliar bastante para fazer esse recorte. O Photoshop também tem este recurso. Mas o intuito é não dificultar, e sim facilitar a nossa criação. Então o site já vai facilitar esse recorte. Volto aqui para o navegador e aqui eu vou fazer o upload desta imagem. Ele faz o upload e já me entrega com o fundo removido. Clicando em download, a gente baixa essa imagem e já está pronta para utilizar em nossa arte. Voltando ao Photoshop, é o momento da gente inserir essas imagens que foram feito o recorte. Aqui já estão as 3 imagens que eu separei para a gente utilizar nessa criação. Eu arrasto direto elas ao Photoshop e aplico direto ao layout que a gente havia criado. Teclo Enter em cada uma delas e elas já estão inclusas no nosso layout. Agora é o momento de eu separar onde eu quero que elas estejam. Uma dica importante é que aqui no Photoshop nós temos as camadas. O Photoshop trabalha por camadas. Então eu vou entender que cada uma delas que estão aqui vão compor a nossa criação. Elas estão soltas. Sempre a visualização é como se eu tivesse em uma mesa e a camada de cima é a que vai estar visível em cima das outras, como se fossem folhas avulsas. Então a de cima sempre vai ser a que eu estou visualizando. Se eu arrastar ela para baixo, ela vai para a camada de baixo. Então eu vou posicionar onde eu quero que essas imagens estejam, sempre clicando na camada e arrastando para onde eu quero. Vou pensar também na transformação dessa imagem sobre os tamanhos dela, para que estejam todas alinhados. O modo de aumentar essa imagem é clicando sobre as arestas nos pontos aqui. Depois que eu cliquei, você viu que ela deu uma expandida. Eu vou clicar com o Shift nesse ponto e eu vou poder aumentar e diminuir. Por que o Shift? Se eu não clicar nele, ela vai distorcer. Eu não quero que distorça essa imagem. Então eu vou clicar no Shift e clicar nesse pontinho para poder dimensionar. E vou fazer isso com todas, clicando na camada, clicando na aresta e aí sim dimensionando, para que fique todas com um tamanho padrão. Vocês viram aqui que eu joguei essa camada para cima, porque essa parte estava coberta. Então eu jogo ela para a camada de cima e agora eu já tenho as imagens mais ou menos alinhadas aqui. Eu posso selecionar as 3 clicando na primeira, aperto o Shift, clico na segunda e clico na terceira. E aqui eu vou alinhar mais para o meio da nossa imagem. Já tenho aqui o início de uma composição. Nesse momento que eu já tenho as 3 criadas, eu vou tentar simplificar ao máximo para a gente não se perder nesse momento da criação.
Eu vou selecionar as 3 camadas e vou unir as 3 em uma única imagem. Como eu vou fazer isso? Eu vou apertar Ctrl E e agora eu tenho uma imagem só com essas 3 fotos. Esse momento eu vou trabalhar um pouco a opacidade para tirar um pouco desses recortes que estão mais bruscos aqui. Nesse momento eu clico aqui embaixo, tá vendo? Bem próximo ao nosso relógio, tem aqui um FX, que é o efeito, e eu tenho este ponto que é uma máscara. Eu vou aplicar uma máscara sobre ele e você vê que abre um quadrado branco aqui na nossa direita. Esse quadrado é onde eu vou trabalhar uma opacidade, porém ele vai dar um efeito diferente do que a gente tem aqui. Aqui do nosso lado esquerdo nós temos as nossas ferramentas. Nesse momento eu vou precisar da ferramenta Degradê, que é esse quadrinho aqui. Você viu que ele tem o próprio degradê nele. Eu vou dar uma olhada nas cores, em como eu vou estar aqui. Eu preciso que esteja preto e branco. Com a nossa tecla D, eu faço isso acontecer. Agora eu venho aqui na nossa camada que tem essa máscara criada, eu vou clicar sobre o quadrinho branco aqui do lado e eu vi que ele mudou da imagem para o quadrinho branco. Esse é o momento da gente aplicar a opacidade aqui. Ele é uma transparência que vai fazer esse efeito aqui, ó. Você viu que ele já deu uma apagada aqui embaixo, porém eu tenho uma sobra desta imagem aqui. Eu volto com o Ctrl Z, que é o comando padrão para isso. Aqui eu vou pegar essa ferramenta de marcação e vou fazer um recorte nesse pedaço que eu não quero que esteja aqui. Nesse momento eu estou aqui nessa camada e dou um delete para apagar. Agora eu já tenho mais uniformizado aqui. Volto novamente aqui para a nossa máscara e agora eu aplico o degradê. Como eu aplico o degradê? Segurando, a partir do momento que eu clicar eu não vou soltar, eu vou clicar aqui, você viu que ele já faz essa linha. Com o Shift eu posso alinhar ele para os pontos. Então eu vou subir aqui até onde eu quero e soltei. Aqui eu já tenho uma imagem já mais recortada. Quero refinar um pouco mais? Pego um pouquinho mais aqui para cima do corte. Já tenho aqui uma composição. Eu posso ter alguns efeitos dentro disso que eu estou fazendo, manter essas cores que a gente escolheu. E agora eu vou pensar na informação que eu preciso colocar. Eu já tenho a foto, preciso inserir aqui a logo, então eu tenho a logo já do grupo. Como eu estou num fundo claro, eu vou utilizar a logo com um tom mais escuro. A mesma coisa é arrastar para a camada. Inserir. Para diminuir a mesma coisa, cliquei nas arestas, vou clicar no Shift e eu vou diminuir a logo até um tamanho que esteja bom para o uso. Inserir na camada e aqui está. Este momento é o momento da informação. Aqui eu quero que ela esteja um pouquinho menor, então eu vou posicionar ela aqui onde eu quero. Eu já tenho a imagem e eu já tenho o nome dos artistas, que é o Grupo Anuar. Esse é o momento de pensar agora as informações que eu quero divulgar de quando vai acontecer, onde vai acontecer. Se eu tiver a logo do espaço onde vai acontecer essa apresentação, é o momento de eu escolher onde ela vai estar. E aí é o momento de eu parar e pensar qual informação eu quero ver primeiro. Primeiro eu já vi que a foto me chama bastante atenção, em seguida é o nome do grupo. Então eu vou pensar agora no lugar da divulgação desse evento, eu vou posicionar aqui em cima, nesse espaço aqui. Eu já tenho a logo desse evento, então eu vou inserir ela aqui da mesma forma que eu inseri as outras, como uma imagem. Coloquei, você viu que ela aparece bem sempre no meio do nosso layout. Eu vou levar ela para cima. Outra dica bacana é que, além dessa transformação que eu posso fazer com o Shift, eu também posso apertar o Shift e o Alt ao mesmo tempo. E aí eu vou trazer esse canto para dentro. Você viu que, ó, se eu puxar forte ou tanto faz, ele vai diminuir de acordo com o que eu puxei. Aqui eu vou deixar ele um pouquinho menor do que a informação da logo do Anuar. Então eu vou trazer ele aqui para cima e pronto, já tenho o lugar onde vai acontecer. Então, de informação eu vou primeiro como foto, logo e depois o local onde vai acontecer.
O que falta de informação agora é a data. Então, se eu tiver que escolher a data onde eu vou colocar ela, posso inserir ela aqui em um desses cantos ou posso inserir ela aqui embaixo. Porém, eu preciso de algumas informações de onde é esse lugar. Pode ser que quem veja não saiba em que cidade é, qual endereço é o lugar. Então eu vou optar pela data aqui em um desses cantos, porque aqui eu vou inserir endereço, telefone de informação. Então eu vou pensar primeiro aqui no texto. Eu vou aqui na nossa barra de ferramentas, pego aqui a letra T, que está aqui bem embaixo, que é o nosso texto. Abriu aqui a barrinha de texto, eu vou simplesmente clicar aqui em qualquer canto. Você viu aqui que no campo de camadas, ele já apareceu aqui essa camada, que é onde eu vou voltar de novo e clicar sobre ela aqui no layout. Agora eu posso editar esse texto. Então, cliquei aqui e vou colocar o dia 15. Vamos supor que no dia 15 é o dia que vai acontecer esse show. Eu clico novamente aqui no texto só para ver que eu estou aqui no texto e aqui em cima eu posso alterar as fontes. Então eu vou escolher uma fonte que não seja tão distinta do que está acontecendo e também de uma forma que eu veja ela e saiba rapidamente o que está acontecendo. Que dia que é, onde é, o que tiver de texto. Eu já tenho aqui nítido o meu dia 15. Eu vou precisar agora de uma cor para esse dia 15. Então aqui em cima eu tenho esse quadrado de cor. Se eu clicar nele, ele vai me abrir essa caixa para o seletor de cores. Eu posso escolher uma cor daqui, clicando sobre qualquer ponto da imagem. Você viu que ele vai alterando de acordo com o que eu escolho. Ou posso voltar à nossa paleta de cores lá no navegador e ver qual cor dessas aqui eu posso estar utilizando. Ou alguma cor próxima ao que esteja. Esse aqui ainda é o que a gente estava olhando mais. Ó, qualquer cor dessas daqui daria certo. Mas eu vou pegar daqui mesmo porque eu já tenho as cores pré-definidas. Dia 15 está ok. Então eu já tenho o nosso dia 15. Vou aumentar aqui um tamanho que esteja bem. E vou levar ele a um dos cantos. Posso deixar ele aqui, posso deixar ele aqui, até embaixo mesmo, dependendo da informação. Tenho o dia 15, vou novamente aqui na ferramenta texto e vou colocar o mês. Então eu vou colocar que seria o mês de maio, dia 15 de maio. Digitei maio. Novamente aqui vou redimensionar ele para um tamanho que ele fique ali próximo ao 15. Dei um Enter. Se eu clicar aqui no plano de fundo, aqui embaixo, ó, eu saio dessa marcação para eu visualizar toda a informação que eu estou fazendo. Ficou bom aqui? Até ficou, mas eu preciso dar uma distribuída depois, dependendo do tanto de informação. Digitei a data, 15 de maio, preciso agora do horário. Então, eu vou supor que seria às 8 horas da noite. 20:00. Aqui ele não apareceu porque a camada onde eu cliquei está aqui embaixo. Eu tenho que levar ela novamente lá para cima. Agora eu tenho visualização. Lembrar do 20, eu vou inserir o H do horas. E aqui o mesmo. Eu posso alterar o tamanho desse texto tanto pela ferramenta quanto por aqui mesmo, como a gente faz em documentos de texto. Posso escolher uma fonte menor ou posso alterar ali. Vou colocar aqui no menor. E vou levar esse horário lá para perto também dessas informações. Então eu tenho no dia 15 de maio, às 8 horas. Já tenho aqui essa informação. Eu posso dar um zoom aqui na nossa tabela de ferramentas e puxar até lá. Como eu dou esse zoom, clico sobre o ponto que eu quero aumentar e movo o mouse. Ele vai aumentar de acordo com o movimento que eu fizer. Eu posso simplificar também aqui nesse 20 e deixar só 20 horas desta forma. Já diminuiu a quantidade de caracteres e eu posso modificar ele para alguns pontos aqui. Se eu deixar assim, eu já tenho a informação. É questão de como eu quero que ela fique, se eu quero mexer mais. Eu vou diferenciar esse número do restante do material. Só vou alinhar ele aqui, isso. E agora eu vou colocar ele numa cor diferente desse restante aqui. Voltei o meu zoom, posso clicar com o direito e ajustar a tela. Ou então, se eu tiver no zoom, outro atalho é eu digitar Ctrl 0. Ele vai voltar ao tamanho proporcional à tela. Então eu vou dar uma olhada aqui e vi que as três informações estão na mesma cor.
Eu quero alterar só o 15. Clico no 15 e venho aqui na cor. Eu posso escolher um tom, sempre vou clicar na cor que eu quero. Ó. Achei uma cor bacana, dou um OK. Então eu já tenho foto do artista, logo, local e data. Nesse momento é hora de complementar com as informações, seja ela texto, seja ela imagem. Eu vou pensar agora numa informação de texto. Eu já sei onde vai ser, que eu tenho o lugar, eu sei a data, mas onde fica esse lugar? Então eu posso inserir aqui no rodapé o endereço deste lugar. Então eu já tenho aqui o texto novamente, cliquei para criar esse texto, vou diminuir a fonte aqui, para ele ficar um texto menor, e vou inserir um endereço aqui. Então eu tenho um texto aqui inserido, vou alinhar ele aqui novamente. Viu que sempre aparece essa barrinha, porém eu também posso alinhar ele clicando nessa camada de texto. Vou voltar até lá embaixo no plano de fundo e aqui em cima eu tenho algumas ferramentas. Esta aqui com a barrinha, ó, alinhar centros horizontais, é o que vai me jogar o texto que eu escolhi primeiro aqui nesse meio. A dica 4 já é voltada à finalização do que a gente construiu até agora. Então aqui eu tenho todas as informações, recapitulando: artista, logo do lugar onde vai acontecer o evento, data e hora e também o endereço do evento que é aqui embaixo. Agora cabem alguns ajustes que a gente vai começar a dar uma olhada em como jogar eles de uma forma que não suje o que a gente já construiu. Um deles é aqui sobre a foto, que se eu clicar aqui sobre ela, novamente a camada da foto, eu tenho aqui em cima ó, alguns modos de sobreposição. Aqui ele está no normal, porém se eu clicar eu tenho uma lista de diversos outros modos que eu posso aplicar. Você viu que aqui ele já dá uma diminuída nos tons claros, dá uma olhada na camiseta. Na camiseta eu já tenho essa diferença, também no tom de pele. Então eu posso deixar esse aqui ou posso procurar algum outro que caiba. Esse luminosidade já é um que eu posso estar considerando. Ó. Ele tira as cores e mescla com a imagem do fundo. Então eu vou optar por deixar ele. E aqui eu tenho então o nosso background, que é a imagem de fundo. Eu tenho todos os elementos que eu inseri aqui e eu tenho um padrão de cores que está variando entre o fundo da imagem, as cores escuras da foto e da escrita e também esse tom mais laranja que está tanto aqui no 15 quanto na logo do anuário e também no endereço. Então eu já tenho esse modelo que eu poderia estar fechando. Como que eu posso incrementar um pouco mais ele? Eu volto ao navegador e eu posso procurar simplesmente por BG, que é a abreviação de background. Dentro do BG eu vou clicar em imagens e aqui eu tenho algumas imagens que eu posso estar tentando mesclar com o que eu quero lá. Vou pegar sempre um tom mais claro, vou utilizar essa daqui só para teste. A mesma coisa, copiar imagem, volto ao Photoshop e aí eu quero que ele esteja acima da foto. Eu clico na camada da foto e colo, Ctrl V. Só dou uma alinhada nele aqui. Vou diminuir um pouquinho só para poder ampliar essa imagem aqui. E agora eu já tenho ela coberta, a imagem de fundo. Ainda está acima da imagem. Eu vou jogar ela para baixo da foto. Aqui. Já tenho outro tom de imagem. Eu posso mesclar ela aqui na sobreposição novamente. Encontrar algum que eu queira. E isso é bem do gosto de quem estiver construindo. Aqui eu tenho um modelo, ó, posso finalizar nesse aqui, vou dar aqui um Ctrl 0 só para ajustar. E eu posso ter uma imagem já fechada. Posso retirar aqui a sobreposição, voltar ao que estava, ou então olhar ele com esse aqui. Considero aqui uma imagem fechada. Como é que eu trabalho agora pensando nos stories? Eu vou voltar aqui para a nossa configuração do layout dos stories, que eu estou até agora no feed, e vou pensar aqui. Do mesmo modo que eu construí essa do feed, eu vou construir aqui. Então, ou eu pego do início e construo ela, ou eu vou pegar todas as imagens que estavam ali e começar essa construção. Então eu tenho feed e eu tenho stories.
Tendo fechado a imagem, a gente parte para o momento final, que é a publicação. A publicação é o momento onde eu vou jogar essa criação que a gente fez para as redes sociais, para o público que você quer atingir. Então eu vou lembrar dos dois layouts que a gente criou, que é o 1 por 1, que é esse quadrado, ele vai alimentar o feed. E eu vou para o layout número 2, que é o 9 por 16, que vai alimentar os stories. Então eu sempre tenho que lembrar dessa configuração. Se eu pensar no feed, ele já está pronto dentro dessa configuração que eu fiz. Se eu postar o layout que a gente fez para o Stories no feed, ele vai haver um corte. E aí eu vou perder muitas das informações. Aqui foi o que eu montei rapidinho dos Stories, só para a gente alinhar as mesmas informações. Se eu tiver um corte dentro dele, eu vou simular aqui esse 1 por 1, que é o que a gente utilizou. Isso aqui seria o que estaria publicado. Eu tenho apenas uma data, eu tenho a foto. A logo está cortada e eu não sei onde é que vai acontecer. Então eu não posso cometer esse erro de trocar a publicação no momento dela. Então, feed 1 por 1, e eu vou pensar primeiro no feed. Então, feed, aqui está, é a informação onde vai me trazer os comentários do pessoal. Stories, eu vou informar o pessoal que só para lembrar que existe uma publicação. Então pode ser que essa publicação seja somente para Stories, é aqui que eu vou designar essa informação. Eu quero ter uma reação, eu quero que o pessoal comente, veja o que está acontecendo, é o feed. Então eu tenho as duas imagens prontas para isso. Feed, eu vou alimentar Facebook e Instagram. Essa imagem está pronta. Não posso enviar ela por WhatsApp? Posso, porque eu tenho essa liberdade de estar enviando esse arquivo. O momento que eu clicar nela, ela vai se abrir no telefone de uma forma onde a lateral vai se ajustar ao aparelho. Então eu tenho essa visão quadrada da arte. Se eu enviar também por WhatsApp essa de Story, posso? Posso. Ela vai aparecer a miniatura menor, porém ao clicar eu vou visualizar a imagem inteira. Então o momento da publicação também é muito importante. Feed no que é feed, Story no que é Story. Esses são os padrões que a gente tem mais utilizados. Tem outros, como a gente pode encontrar em diversos sites que podem estar explicando um pouquinho mais. Lembrando que essa aula ela é mais para situar como eu crio uma arte do zero de uma maneira mais fácil. Não é o mais fácil que a gente tem, mas dá para criar essa arte de uma forma pessoal e onde você coloque sua característica nela. E muito obrigado a você que esteve até aqui acompanhando este conteúdo. Espero que ele sirva bastante para a sua criação e difusão da sua arte. Lembrando que este conteúdo não descarta a atuação ou procura de um profissional. Ele é apenas para te auxiliar na criação da sua arte própria. Todos os links citados estão na descrição desse vídeo. Agora é aproveitar. Então, valeu artistas! Estas foram 5 dicas para elaborar um flyer com qualidade. Até a próxima!